Olá! O vídeo de hoje é sobre Nossas Noites, do Kent Haruf. O Kent Haruf foi um escritor norte-americano. Esse foi o último livro que ele escreveu, um lançamento de 2015, mas que eu acho que aqui no Brasil só saiu em 2017 pela Companhia das Letras, e é o sexto romance dele. O livro tem essa capa super bonitinha, que tem... É tipo noite ou anoitecer e tem uma casa com a janela acesa. Até tem muito a ver com a história. Eu gostei muito da capa. Eu só achei a sinopse do livro que vem aqui na orelha muito extensa. Eu tava lendo e falei, gente, mas conta o livro quase todo. E esse livro ele vai contar a história da Eddie e do Louis, que são dois septuagenários viúvos, né? Então eles já vivem sozinhos há algum tempo. Um belo dia, a Eddie vai até a casa do Louis à noite e pergunta se ele não quer fazer companhia a ela durante a noite. Ele acha assim meio estranha aquela proposta, mas depois ela explica, não tem nada a ver com o que você tá pensando, é porque a gente tá solitário há muitos anos, eu me sinto muito solitária, as noites são as piores e eu gostaria muito de ter uma companhia, você não quer ser minha companhia? E aí ele pede pra pensar, mas acaba aceitando, né? Então o livro, que é um livrinho super curtinho de umas 150 páginas, ele vai falar da relação dessas duas pessoas que passam a fazer companhia uma a outra depois assim desse longo período vivendo sozinhos. E do impacto que isso vai ter na comunidade, né, no lugar onde eles vivem e na vida dos seus familiares. Né? E assim, isso nos leva a pensar bastante sobre o modo como nós entendemos a terceira idade, como a ideia que a gente faz dessa fase da vida, o que a gente espera e o modo como a gente julga também as pessoas na terceira idade. E tem uma frase que eu acho que é da Eri, que é uma frase assim muito interessante, que ela diz o seguinte: um futuro não necessariamente indolor, mas que não precisa ser solitário, né? E esses assuntos de terceira idade, eles me interessam muito, né? Por que a gente tem que lidar com essa fase da vida como uma fase onde você não pode desejar mais nada, planejar mais nada, realizar mais nada. E não quer dizer que você tenha que ser um grande empreendedor, mas assim, não fazer nada e ficar o dia inteiro, né, à toa, achando que você não deve fazer nada porque sua vida acabou, também eu acho que não é o ideal, né? Existe um número imenso de possibilidades ainda nessa fase da vida. E esse livro, ele me fez lembrar bastante de um livro que eu amo, que é o Leah M, da Patti Smith, que é um livro onde a Patti fala em grande medida sobre essa fase na sua vida. Como é que ela leva a vida na terceira idade, né? Então, e é um livro que me deu muito, assim, um calorzinho no coração, né? Porque a Patti arruma coisa pra caramba pra fazer. E ela vive sozinha, ela mora sozinha, ela já não mora com os filhos. É um livro onde, inclusive, ela quase não fala dos filhos dela. Mas que eu acho que desmitifica um pouco essa ideia de que quando você envelhece, você não tem mais nada pra fazer, sua vida acabou. Eu gosto de como o livro trabalha o conflito entre gerações, mas o livro, esse livro aqui, ele me incomodou um pouco porque o texto dele, pro meu gosto, é demasiadamente seco. Ele é muito seco, ele é muito linear e as falas dos personagens são muito lacônicas. Em vários momentos eu fiquei... O livro me lembrou uma peça de teatro, sabe assim, falas com algumas indicações que são as rubricas, né, no texto dramático, tipo, fulano entrou ali, fulano saiu. Eu fiquei com um pouco essa impressão do texto. Isso me incomodou bastante na primeira metade, mas depois eu fui me envolvendo. Conforme a história foi se desenvolvendo, a relação entre os personagens, algumas coisas mais dramáticas foram acontecendo, eu fui me envolvendo com o livro. Então, assim, eu adorei ter lido, adorei a história. Mas eu fiquei com uma certa impressão de que as questões aqui, que são muito importantes e prementes, foram desenvolvidas de um modo um pouco superficial. Fiquei um pouco com essa impressão, fiquei com aquele gostinho de quero mais, mas ainda assim gostei muito de ter lido, né? Então, por conta dessa questão com o texto, que pra mim foi incômoda, eu dei 3 estrelas pra ele no Scooby. Porque depois eu fiquei pensando assim, que esse talvez fosse o estilo do autor.
e que não bateu com o meu gosto. Mas eu acabei achando que certas coisas podiam ser um pouquinho mais desenvolvidas, porque o narrador é muito ausente aqui no sentido do aprofundamento mesmo, das questões abstratas e discutidas e tudo mais. É tudo muito fala e ação. E então deixa tudo para nossa inferência, né? O que é possível. Eu gosto de livros que deixam as coisas pra gente refletir, mas eu achei que esse aqui me deu muito pouco. Eu fiquei com essa impressão. Inclusive, o título do livro em inglês é Our Souls at Night, que seria Nossas Almas à Noite, e eu fiquei até assim meio... Eu entendo um pouco o motivo do texto, porque quando a Ellie convida o Louis, ela não tá pensando em sexo, ela tá pensando em companhia, em troca. Então tem essa coisa mais espiritual, vamos dizer assim. A questão é que até as conversas do romance são curtas, né? Então essa coisa do souls e de abrir a sua alma pro outro, ela é um pouco relativa. Na verdade, a relação da Ellie e do Louis parece se fortalecer muito no convívio, na companhia e na força que um vai dar pro outro conforme os problemas vão surgindo, né? O drama da vida de cada um e ali a presença do outro ajudando, né? Então é mais essa coisa de construção do dia a dia mesmo. Não tem muito... Assim, no romance, as conversas também são um pouco curtas, um pouco lacônicas. Mas eu sei que muita gente gostou do livro e, assim, dá pra entender porque a história é uma história que comove, né? O modo como as coisas se desenrolam aqui é bastante comovente. Tem uma adaptação do livro para o cinema bem recente que saiu no Netflix e que tem ninguém menos que Jane Fonda e Robert Redford nos papéis principais. O filme não é idêntico ao livro, ele faz umas adaptações interessantes. Ele muda algumas coisas até importantes no desenvolvimento de alguns personagens, como o da Eri, né, da personagem feminina. E ele é um filme bastante ok. Ele não é assim um primor da cinematografia, mas ele é um filme bem ok. Ele não é um filme ruim, ele é um filme bacana. E que tem as atuações, assim, de fato, são o grande trunfo, assim. Realmente, o Robert e a Jane estão arrasando. Eu gosto muito da Jane, especialmente por causa daquela série Grace and Frankie, que também é uma série que fala dessa fase da vida, né? Eu acho muito legal, muito hilária. Então fica aí a indicação do livro, que tem uma história muito interessante, apesar dessa questão textual, mas assim, a questão textual até ajuda que a leitura seja papum. Mas se você gosta de livros secos e livros bem diretos, vai ser uma boa leitura para você. E deixo também a indicação do Linha M, livro maravilhoso da Perry e da série Grace and Frankie. E, claro, também do filme, da adaptação para o cinema, que tem o mesmo nome, né? Nossas Noites. Bom, é isso. Me digam se vocês já leram o livro, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se já viram também o filme do Netflix, se assistem Grace and Frankie. É isso. Beijos e até a próxima. Tchauzinho.